Que é inviável. Que é inviável, que não vai as pessoas não podem fazer. Essa quantidade de então, candidatos, ninguém vai querer pagar uma inscrição dessa. Nós fizemos, eu criei algumas comissões que visitaram as várias instituições que fazem concurso no Brasil e fomos a Fortaleza, onde tem uma instituição que está despontando no Brasil todo, que é o Instituto Cidades, que já fez o concurso da Defensoria Pública de Goiás, que está sendo criado agora, que nós já temos 20 anos de Defensoria no Amazonas. Goiás, que é um estado brasileiro de grande potencial econômico, cultural. Eles fizeram também magistratura do trabalho no Rio de Janeiro. Fizeram a magistratura do trabalho no Rio de Janeiro, fizeram a Defensoria Pública e o Ministério Público da Paraíba, fizeram o Ministério Público de São Paulo. Eles fizeram todos os concursos do CREA no Brasil todo, onde foram submetidos e nomeados procuradores. Então, eles têm um know-how, não é, que nós podemos chamar de respeitável, e nós estamos apostando na lisura, na decência do Instituto Cidade, que até agora, graças a Deus, não deu nenhum problema no Brasil todo, não é? E a CESP não tinha condições de fazer, não tinha calendário, só tinha calendário para 2012, nós saímos nomeados defensores públicos em 2013, e aí nós estamos nos valendo do Instituto Cidade, que veio aqui, e as pessoas, os diretores, né, o diretor do Instituto Cidade, o diretor-geral, o presidente, é ex-presidente do Tribunal de Contas do Ceará, e a sede fica em Fortaleza com uma sucursal em Brasília. Tá certo, tem que encerrar, né, Regiane? Eu só queria, rapidinho, me fala uma coisa, defensor. Quantos defensores vão assumir com esse concurso? O governador autorizou 60 vagas, 30 com nomeação imediata e 30 no cadastro de reserva. Mas eu acredito que com a sensibilidade do governador ele vai nomear, até porque nós precisamos de pelo menos um defensor em cada município. Né? Eu estou prometendo a nomeação de 30, conforme o governador prometeu. Mas nós queremos crer que, de acordo com a necessidade que há e com a possibilidade financeira do Estado, ele irá nomear todos os que foram aprovados. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Ponto Crítico. Muito obrigado, um grande abraço, nós estamos à disposição do Ponto Crítico sempre for necessário. Certo. Pacientes do Instituto da Mulher, que funciona ao lado do Pronto-Socorro 28 de agosto, denunciaram um médico que, segundo elas, deixou de atender mulheres grávidas por causa do Fla-Flu, o jogo de domingo. Uma delas chegou a filmar a reação de indiferença do médico quando era chamado ao consultório pelo serviço de voz do hospital. O repórter Cassiano Rolim conversou com o diretor do hospital e traz informações para a gente. As imagens teriam sido gravadas no último domingo, 24 de abril, no fim da tarde, quando uma emissora de televisão transmitia a partida semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Um médico ginecologista, Dr. Armando Araújo, teria parado para ver o jogo de futebol ao lado de outros funcionários do Instituto da Mulher, aqui na Avenida Recife, em Manaus. Enquanto isso, gestantes que aguardavam atendimento reclamaram porque estavam sentindo dores, estavam precisando ser atendidas e não foram observadas por esse médico ginecologista e obstetra. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Aguinaldo Costa, diretor do Instituto da Mulher. Alguma providência está sendo tomada, doutor? Em cima da denúncia, nós tomamos imediatamente uma providência e o doutor Armando Araújo está afastado dos plantões até que se averigue completamente a questão que envolveu o atendimento no domingo. Os outros profissionais supostamente envolvidos, técnicos de enfermagem, até mesmo seguranças do hospital, vão ser investigados? Também estarão fazendo parte dessa sindicância. A sindicância vai ouvi-los e nós vamos tomar uma conclusão e apená-los se for o caso. Aparentemente, o médico parou pelo menos 15 minutos para ver o jogo de futebol e teria dito, inclusive, a uma paciente que ela não precisava ser atendida logo, porque não estava morrendo e nem perdendo o bebê. Esse é um comportamento aceitável? Não é aceitável porque o atendimento tem que ser imediato. As pessoas procuram o pronto-socorro ginecológico ou a maternidade em caso de urgência e emergência. Portanto, o atendimento tem que ser imediato, não tem lugar para um comportamento desse de modo algum. Muito obrigado pelas suas informações, um bom trabalho. Cassiano Rolim para o Ponto Crítico. Pois é, a vida acaba ficando em segundo plano, né? Porque quem está no hospital, obviamente, precisa de atendimento. Qualquer profissional, de qualquer profissão mesmo, que parasse de trabalhar para assistir um jogo de futebol estaria errado. Agora, médico é muito mais grave, porque ninguém é obrigado a ser médico. A pessoa vai para a medicina porque quer. É um sacerdócio e faz quem pode, quem tem vocação. Quem não tem, é melhor procurar outra profissão. Pois é, existe um juramento, inclusive, né? Quando todo médico se forma, jura ali lutar pela vida.
Então, a gente fica aqui a reflexão. E se você tiver qualquer caso também como esse, denuncie, não fique calado. Usar o celular como arma, né, para filmar uma Exatamente. situação dessa. Como conquistar o sucesso empresarial? Esse foi o tema de uma palestra feita ontem pelo presidente da Record. Mais de 1.000 pessoas prestigiaram o evento. Fazer a diferença e ter fé. Essas foram as principais dicas de Alexandre Raposo. De acordo com o presidente da Record, é preciso acreditar em si mesmo e servir aos clientes. Quando você se preocupa em servir o seu cliente, o seu colaborador, o seu fornecedor, então você consegue ali grandes aliados. Mas também é preciso otimismo, vontade, mas antes de tudo fé. Se o indivíduo não crer que é possível, ele não chega a lugar algum. Tudo isso faz parte da receita de sucesso empregada por Alexandre Raposo na Rede Record, que hoje é a segunda maior rede de televisão do Brasil. E é seguindo esses conselhos que esta empresária pretende ampliar os negócios. Determinação, força, lutar e conquistar e nunca desistir. Ao final da palestra, Alexandre Raposo falou do crescimento da TV Acrítica e da importância da emissora para a região. Quem faz com qualidade, quem faz melhor, sempre conquista mais. E é esse o sucesso da crítica. Então aí as dicas para você. Bem, e você sabe quem foi Getúlio Vargas? Uma exposição conduz o visitante num passeio pela história pessoal e política do presidente que marcou e dividiu o país. Quem mostra essa história pra gente é a repórter Roberta Peixoto. Eu estudei, mas não lembro muito não. Pelo que eu tenho conhecido da história, o que ele fez trouxe muitos benefícios para o país. Sem dúvida, Getúlio Vargas foi um grande estadista brasileiro, conhecido como pai dos pobres por ter uma política populista e também por ser um ditador, com a instituição do Estado Novo e de várias medidas autoritárias. Antes de morrer, em 1954, ele deixou uma carta dizendo que saía da vida para entrar na história, e estava certo. Prova disso é essa exposição aqui no Palácio Rio Negro, 57 anos depois de sua morte. A exposição Getúlio Vargas Visita Manaus é de longa duração, pode chegar a 12 meses. O foco é pedagógico e resulta de 3 anos de muita pesquisa. A nossa museóloga teve que pesquisar bastante para resgatar os dados, consultar Diário Oficial, CPDOC e trazer na íntegra os feitos de Getúlio Vargas, tanto a nível de política nacional como a nível de Amazonas. São 3 espaços diferentes. Este mostra aspectos da vida política e destaques da era Vargas, como o voto feminino e a consolidação das leis trabalhistas. Aqui, o visitante pode assistir a vídeos sobre o estadista e nesta outra sala pode saber mais sobre as 2 visitas de Vargas ao Amazonas e a evolução monetária no Brasil. Palácio Rio Negro fica aberto de terça a sábado em horário comercial. É só passar lá, conferir a exposição, que é também uma aula de história, né? Bem, assim a gente encerra essa edição de hoje, desejando a você uma boa tarde e dizendo que amanhã o Ponto Crítico vai estar aqui de volta. Pois é, a gente já tem um encontro marcado. Até lá então. Tchau.